Tu sabia que uma decisão na Inglaterra pode mudar o futebol no mundo inteiro? Porque vê só, na Copa do Mundo a gente já viu algumas mudanças que foram pensadas para evitar cera dentro do futebol. Só que aí agora a Inglaterra, ela quer mirar na cera do goleiro, quer evitar ali que o goleiro fique dando migué. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, a gente vai fazer um resumo também do que aconteceu na Copa do Mundo, entender por que é tão importante que isso aconteça na Inglaterra e que se funcionar na Inglaterra, olha, eu acho que vai se espalhar por todos os lugares, viu, de verdade. Mas eu sou Bárbara Nunes, se você não é uma pessoa que me conhece, se é a primeira vez que você está por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é um espaço que a gente vai estar sempre falando sobre futebol, tentando trazer ele da maneira mais tranquila possível, com um contexto, com didática, enfim. Se você tiver algumas ideias também, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, dá um like, que ajuda o YouTube a ver que esse vídeo é um vídeo legal, se você achar que é um vídeo legal, e que pode entregar para outras pessoas. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos entender aqui. O primeiro ponto é que a Inglaterra, ela é o berço do futebol. Pelo menos o futebol da maneira como a gente conhece. Claro, outros esportes terminaram ali sendo mais antigos em outros lugares do mundo, mas a maneira como a gente conhece o futebol, ela surge dentro da Inglaterra e é na Inglaterra em que existe o clube mais antigo do mundo, o Sheffield Football Club, que foi fundado em 1857. Então, beleza. Se a Inglaterra é o berço das coisas, se a Inglaterra é um espelho para algo, a gente tem que olhar para a Inglaterra com muito carinho, principalmente para a Premier League, que é a principal competição, que neste momento tem o Arsenal como campeão. O Arsenal foi campeão da temporada 25-26. A Inglaterra, ela respira futebol. Então, muitas coisas que acontecem na Inglaterra de evolução tecnológica, evolução até social, né? Tem vários estudos mostrando que na cidade de Liverpool a islamofobia diminuiu por causa da presença de Salah, o atacante da equipe, durante 10 anos. Então, a sociedade ela enxerga o futebol de uma maneira muito importante, e a sociedade enxerga o futebol dentro da Inglaterra de uma maneira muito visceral. É muito próximo, a as coisas que dão certo, as coisas que dão errado, as mudanças elas podem ser feitas de uma temporada para outra, e a Inglaterra resolveu que para essa temporada ela quer eliminar a cera dentro do futebol inglês. O futebol inglês está parando muito e que os goleiros estão aproveitando o espaço que eles têm para fazer mais cera. Mas beleza, vamos voltar aqui alguns meses, vamos pensar na Copa do Mundo e pensar também como a Copa do Mundo, como a FIFA organizou essas novas regras de arbitragem. A primeira delas foi que os jogadores não poderiam cobrir a boca, né? O Almirón fez isso no jogo do Paraguai, que foi expulso, o Almirón ex-Newcastle. Além disso, os jogadores tinham 5 segundos para bater lateral, se não tinha reversão, e também os goleiros tinham 5 segundos para bater o tiro de meta, se não teria ali um escanteio. Além disso, os jogadores tinham 10 segundos para sair nas substituições, senão o time ficaria com um jogador a menos por 1 minuto. E além disso, quando os jogadores recebiam atendimento médico, eles tinham que passar 1 minuto lá de fora. Isso tudo foi para evitar que o jogo ficasse muito tempo parado. Eu ainda não achei os dados ali que mostravam que realmente o jogo andou mais, tal, mas a sensação que a gente tinha era que o jogo estava andando mais, né, que não tinha tanto migué, que realmente os jogadores pediam atendimento médico quando precisavam de atendimento médico. Claro, todas essas regras tinham algumas exceções, conclusão, quando o jogador realmente estava se machucando e tal. A ideia é que você evite a cera, evite o migué, evite ali que o jogador fique olhando para o tempo e queira fazer as coisas à sua maneira. E aí, como foi que a Inglaterra pensou em levar isso? A Inglaterra pensou em levar tudo. É, o resto. A Inglaterra pensou: "Vou pegar tudo que foi bom aqui, que a FIFA pensou na Copa do Mundo, e eu vou levar pra minha casa, e eu vou tentar ajustar isso aqui dentro de casa". Os jogadores na Inglaterra, eles é um jogo muito físico de maneira geral, mas é um jogo que é muito pausado, principalmente no final das partidas. Não sei isso estatisticamente, tá, eu tô falando da minha sensação enquanto telespectadora, que é um jogo que é muito pausado, principalmente no final das partidas, quando tá tendo ali um aperto de um dos 2 times. Isso daí, até a BBC falou na matéria que eu li da BBC, com um exemplo do jogo entre Leeds e Manchester City, que o Donnarumma
estava caindo do chão ali, o Daniel Fark, o técnico da equipe do Leeds, estava reclamando que ele estava fazendo paradas ali, justamente para o Guardiola conseguir ajustar a equipe. Então o que é que acontecia? O goleiro caía ali no chão e o técnico ajustava, fazia alguns ajustes táticos na equipe. Isso era proibido na Copa do Mundo, por exemplo. Então, se o goleiro caía lá, ninguém podia se aproximar do técnico. Esses ajustes táticos já eram feitos ali na pausa para hidratação. Na Premier League, isso acontecia bastante. Então, o que é que eles resolveram fazer? Vamos mudar a regra, vamos colocar uma regra nova. Não apenas na Premier League, tá? Quem foi que se juntou? O ProRef, que são os árbitros, a FA, a EFL, a WSL, que é o campeonato de primeira divisão do futebol feminino, e a National League. Então todo mundo resolveu que, e claro, pediu autorização internacional para fazer isso, mas o que que eles resolveram? Eles resolveram que se o goleiro cair, vai ter que tirar um jogador de linha. Da mesma maneira como o jogador de linha, quando ele se machuca, ele precisa sair, quando o goleiro se machucar, um jogador de linha vai precisar sair. Claro que existem as exceções, né? O jogador tá sangrando, o jogador teve uma lesão séria, conclusão, várias questões, existem várias exceções para essa regra. Mas a regra base é para evitar o migué do goleiro, para evitar que o goleiro caia para poder o técnico ajustar o time. Então, quem vai precisar resolver quem é esse jogador que vai sair é o técnico. Então, o técnico vai ter 10 segundos, vai tirar um dos jogadores. Se ele não resolver isso em 10 segundos, segundo a BBC, tá? Tô trazendo informação aqui da matéria da BBC. Ah, se ele não resolver isso em 10 segundos, quem sai é o capitão. Então, essa foi a decisão. E isso vai estar valendo para todas as competições dentro da Inglaterra, tanto no masculino como no feminino. Ninguém mais vai poder cair ali no chão, a lá Pickford, a lá Alisson, a lá Donnarumma, a lá Dibu Martinez, vários, dá pra gente listar aqui todos os goleiros, que no momento que o time tá sofrendo pressão, aí vem uma dor na perna, aí precisa de um sprayzinho, aí vem uma dor no ombro, aí levanta, estica o braço e tá tudo bem. Então, essas pausas táticas, elas não vão mais poder existir dentro do campeonato inglês e as equipes vão precisar se reajustar. E eu tô muito curiosa para saber como é que isso vai funcionar na prática, porque é algo muito internalizado ali nos jogadores, né? Ah, tem que fazer a cera, tem que ganhar tempo, tem que tocar a bola. Ah, não, caiu um ali, não, passa mais tempo caído para poder ganhar tempo. Então isso já tá muito internalizado, não só nos jogadores, tá? Todo mundo que acompanha também, que fica dizendo, não, tem que ganhar tempo, tem que ganhar tempo. E aqueles atendimentos médicos mais 5 minutos e tal, não, não vai acontecer. Então, a Inglaterra ela tá 100% obstinada a partir dessa temporada 26 de 27 de organizar a casinha dela e de evitar qualquer tipo de problema, de cera, pelo menos de cera, né. Vamos ver como é que vai ser isso na prática. Quero ver na prática, acho que vai dar bom. E como a Inglaterra é um espelho para o mundo inteiro, pô, em todo lugar do mundo a gente ver alguém com a camisa de um time inglês, ah, o os países africanos, alguns países africanos têm muitos times que são da Inglaterra como seu primeiro time, né. Eu acho que é na Nigéria que tem uma grande população que torce para o Arsenal. Então, assim, todo lugar do mundo, pô, eu moro aqui em Recife. Tenho vários amigos que torcem para muitos times que são da Inglaterra, acompanho muito a Premier League. Então aqui, ó, a camisa do Chelsea da época do Drogba e do Lampard. Então, assim, a Inglaterra ela é vista como um modelo, pelo menos dentro do futebol, né? E várias coisas são lá. Testa na Inglaterra, se testou na Inglaterra, vai começar a ser testada nas principais ligas europeias e depois já espalha para o mundo inteiro. Então eu acho que vai ser uma questão de tempo para isso chegar aqui no Brasil, para isso chegar na La Liga, para isso chegar na Champions. Então, eu acho que é uma maneira a gente tá vendo a evolução do futebol moderno como a gente conhece, ele tá deixando de existir, né, o futebol da catimba, o futebol do Miguel, ele não vai mais existir nos próximos anos. Acho muito difícil que isso aconteça
nas camadas inferiores ali, tipo Championship, tal, que segunda divisão, segunda, terceira, quarta divisão de qualquer campeonato, acho difícil que isso aconteça, mas na primeira divisão eu acho que vai chegar um momento em que todo mundo vai estar evitando a cera o máximo possível ali para tentar que o futebol seja jogado como o futebol tem que ser jogado, com a bola no pé ali, né, arando, olhando para o tempo e fazendo catimba, sabe. Acho que vai ser muito, muito interessante. Quero muito saber tua opinião também. Então deixa aqui nos comentários, junto com a tua opinião. Se você puder dar um like, se você puder se inscrever nesse canal, eu vou amar muito. Quero entender também como é que tu tá pensando que vai ser essa temporada nova da Premier League e se um dia, quem sabe, chega em outras partes do mundo, né, tipo aqui no Brasil. Um cheiro. Tchau, tchau.